Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui em mais uma rodada de discussões do ciclo de debates A UNE e o PT, História e Futuro. Mais uma realização da Fundação Perseu Abramo através da sua diretoria de formação. E o nosso tema de hoje é sobre as gestões petistas da UNE e a luta pela redemocratização. Eu me chamo Elis Regina, estou atualmente como diretora de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes e secretária de Movimentos Populares da Juventude do PT. E eu quero hoje apresentar os nossos convidados e convidada especial, a geração em fio. Então, eu gostaria de apresentar a vocês Ana Maria Ribeiro, cientista de informação, que foi diretora da UNE de 1987 a 1988, Juliano Corbellini, cientista político, que foi presidente da UNE de 1988 a 1989, e Cláudio Longoni, engenheiro e consultor ambiental, que foi presidente da UNE de 89 a 81. Eu gostaria de agradecer a vocês por ter aceito o convite da Fundação Perseu Abramo. E para você que está aí nos assistindo, que faz parte do webinário, que está acompanhando através das redes sociais da Fundação Perseu Abramo, da presidenta Dilma, do Haddad e da TVPT, para você deixar as suas reflexões aí nos comentários e os questionamentos que, à medida que o debate for avançando e do possível, a gente vai compartilhando com os nossos convidados. E para, sem mais delongas, começar o nosso debate, eu queria passar a palavra para você, Ana Maria Ribeiro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos e todas, um prazer enorme estar aqui, agradeço à Fundação Perseu Abramo, em especial ao Márcio Jardim, que é curador desse curso. Eu já tive a oportunidade de estar na abertura, né, com o Arthur Poener e fazer algumas discussões, mas hoje eu estou aqui com uma tarefa, para mim, muito importante, muito valiosa, de representar uma pessoa que, infelizmente, não está aqui fisicamente, mas está nos nossos corações sempre presente, que é o Valmir Santos, que foi o nosso presidente da UNE, da gestão vitoriosa de 1987, né? Nós estamos aqui com os presidentes das outras gestões, das 3 únicas gestões que o PT teve na presidência, e coube a mim uma tarefa, não só por ter sido a única mulher da gestão, mas também de tentar contribuir com um pouquinho da história antecedente, né? O que fez a gente chegar à vitória no Congresso da UNE, porque tem uma parcela de discussão que é importante que os petistas, né? Uma vez que a Fundação Perseu Abramo é uma fundação vinculada ao Partido dos Trabalhadores, apesar de muitos companheiros que atuaram naquele período, nem todos estão mais no Partido dos Trabalhadores, assim como outros que não estavam, que vieram para o partido, faz parte da política, faz parte da discussão e da construção, mas é um elemento importante entender como que, apesar do PT ter nascido em 1980, só em 1987 que a gente conquistou, almejou, o que tanta gente almejava, que era a vitória da direção da UNE, né? Então, eu preparei aqui uma apresentação, vou tentar compartilhar aqui com vocês, né, para variar, sempre acontece isso, a gente abre antes, mas não adianta, a gente tem que abrir na hora, senão não funciona o partilhamento, né? Acho que agora vai, agora foi, né? Então, a nossa atividade aqui hoje, desse curso de formação, é pegar a gestão petista e as lutas pela redemocratização, né? Um dos aspectos que eu acho importante, e aqui eu vou compartilhar com a coordenação para vocês receberem esse arquivo aqui em PDF, quando vocês clicarem aqui tem um vídeo, que é um vídeo que conta um movimento importante no Rio Grande do Sul, que foi em Caxias do Sul em 1982, o Cio da Terra. Ele foi um evento cultural realizado pela juventude e o movimento estudantil gaúcho, que tem uma responsabilidade muito grande em fazer o Rio Grande do Sul
ter um peso nessa juventude petista que vai se desenvolver e que vai crescer. Não é à toa que a nossa gestão de 87, quase metade dela, de todas as forças políticas que tinham no movimento estudantil petista naquela época, eram gaúchos, né? Foi uma diretoria meio gaúcha, e os dois próximos de presidentes, que vão falar depois, também são gaúchos, porque havia um movimento, havia uma organização, e esse documentário do Cio da Terra, de 1982, ajuda a entender um pouquinho todo esse movimento que no Rio Grande do Sul tem uma marca importante. Tem outro artigo que eu também botando o link aqui, feito por o nosso companheiro, Biratã Félix, que foi do DCE da UFPA nos anos 80, hoje é presidente do Sindicato dos Engenheiros lá da Bahia, sobre a história da trajetória do movimento estudantil baiano e que pega esse período importante antes das eleições do Congresso de 1987. É importante registrar que a gente teve, nessas primeiras décadas, uma hegemonia muito grande do coletivo Viração, que era a intendência estudantil do PCdoB, né, e tinha uma aliança com o pessoal da Voz da Unidade, que era do PCB, e da Hora do Povo, do MR8. Né? Foram os presidentes Javier Alfaia, a primeira presidente da Uni Mulher, a Clara Araújo, de 82 a 83, o Osdom Matos Paz, de 83 a 84, e o Renildo Calheiros, de 84 a 86, que foi uma diretoria Viração e já um racha que começa a virar a ser caminhando, né, de coletivos. Então, tinha dois grupos e que é importante nesse momento. Né? No PT, a gente tinha inúmeras correntes, muitas delas ainda vigentes dentro do partido, outras foram criar os seus próprios partidos, que é o caso da Convergência Socialista, tinha a Juventude Católica, tinha a Democracia Socialista, eu particularmente era militante da Democracia Socialista, que era o jornal Em Tempo, e houve uma primeira tentativa de unificar os petistas em 84, foi uma primeira tentativa de ANEPT que não aconteceu, né? E continuava indo os militantes do PT, cada um na sua corrente, com a sua tese separadamente, né? E tinham outros coletivos, petistas, OLP, PDT, né? Que se apresentavam no movimento. Mas a grande virada se deu em 1985, né? Um CONEB da Uni, Vitória da Conquista, que aprovou as eleições diretas para a diretoria da Uni, né? O Conselho de Entidade de Bases. E nessa eleição direta tiveram várias chapas, as principais era a Unilivre, ligada à viração PCdoB, e nós conseguimos, e esse foi o grande feito nesse CONEB de 1985, que foi a construção da chapa para sair dessa maré que tinha caminhando a DS, o Trabalho, a Convergência Socialista, a Correnteza e demais correntes do PT. Então, foi um primeiro movimento de unidade petista. Né? Tinha chapas também porra loucas, que a gente chamava, que era para arrebentar a boca do balão, entre outras, né? E todas as chapas, exceto a Viração, não reconheceram o resultado daquela eleição. Das denúncias de fraude que teve, principalmente no estado de São Paulo, mas a gente tinha tirado uma política, eu mesmo fui candidata a presidente da UEE de Minas, com uma chapa também com o mesmo nome para sair dessa maré, a gente se organizou no Brasil inteiro, mas as fraudes levaram a uma situação que nós não reconhecemos a posse da presidente Gisela Mendonça. Então, a gente viveu o período do ano de 86 e 87, numa grande crise no movimento estudantil de não reconhecimento nas entidades, principalmente das universidades federais, onde o PT era hegemônico, né, as correntes ligadas ao Partido dos Trabalhadores eram hegemônicos, e o movimento estudantil se dividiu, não reconhecendo a direção da Uni. Então, um passo importante de unidade para que levou da nossa avaliação à vitória da Uni foi a nossa tentativa de se organizar enquanto estudante petista. Então, a gente fez em maio de 1987 o primeiro Encontro Nacional de Estudantes Petistas, foi na USP, né? Está aqui essa histórica nossa, que a gente tem em preto e branco, onde o César Alvarez, que era do Diretório Nacional, e a Sônia Hipólita, que era funcionária do PT, né, dois companheiros que nós chamamos de padrinhos da gestão, né, ajudaram na construção desse encontro, né, que tinha na mesa não só eu, o Milton Pantaleão, do Rio Grande do Sul, o César Alvarez, o Silvinho da DR de São Paulo, Diretório Regional, e o Hamilton Lacerda, que era do DCE Unicamp, em São Paulo. Né? Nesse encontro, eu ainda guardo
guardo até hoje os cadernos, né, os meus cadernos da Ana, onde estão lá escrito a primeira coordenação nacional que foi montada, que era o Milton, o Juliano, que está aqui com a gente, Marcos, lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Oswaldo, Álvaro e Rogério, no Rio, William Campos, quem é do Rio, sabe, ele está sempre nas lideranças de movimento, foi da Secretaria Estadual de Educação, né? O de Goiás, o Renato, PR do Paraná, Josimar, Minas Gerais fui eu e o Antônio da PUC de Minas, no Nordeste, o Araquém do DCE de Alagoas, e pelo Norte, Valmir Santos, que vinha pela Universidade Federal do Pará, né? Nesses cadernos a gente vê toda a discussão, a composição dos delegados, nem todos os estados tiraram delegados, mas a gente conseguiu fazer uma boa discussão. E na discussão partidária, a gente tinha claro aqui, a organização partidária, o roteiro era nenhum petista fora do núcleo, era o lema, né? E tiramos já aqui numa discussão sobre a concepção de entidade. Foi a partir daí que a gente acabou com a ideia e trouxe a ideia da democracia do direto de base, a organização da luta, a capacidade de trair vitórias econômicas na luta política, uma perda do papel social da universidade. A gente já visualizava a questão da proporcionalidade da majoritariedade como instâncias de deliberação, as reflexões da crise da UNE, uma degeneração, uma participação. A gente tinha discussão se a gente ia participar ou não do Congresso da UNE, convocado pela Viração. Então, foi uma discussão muito ampla, de muita discussão, né? E algumas moções aprovadas por consenso, apoio à greve geral, apoio a um programa de organização dos estudantes. Então, a gente tinha todo um debate mais profundo de uma série de discussões. E essa discussão levou a gente a fazer um manifesto, né? Que foi a Carta aos Estudantes Brasileiros, dos petistas, né? Nós fizemos um documento por convocação e chamamos aquele congresso de um congresso de reconstrução da UNE. E conseguimos, né, antes de passar para conseguimos todo um processo de organização desse congresso. E muito dessa força ela veio do movimento de área, principalmente a FEAB e a DEM, que inclusive indicaram seus representantes para a composição da direção da UNE, mas os encontros de área de comunicação, direito, pedagogia, serviço social, psicologia, química, engenharia, tinham um peso enorme na organização dessa bancada. Então, esse congresso, que foi o 38º congresso, que tinha um cartaz feito pelo movimento, pela comissão paritária que organizou, nós fizemos uma comissão paritária, composta pela Viração e pela oposição, e o local que foi indicado também por nós, que era o Unicamp, que era um DCE com direção petista. Então, esse primeiro congresso da UNE, em que os petistas foram organizados, e com mapeamento de todos os delegados. Nós tínhamos essa ficha de inscrição aqui, que nós controlamos essa inscrição em cada estado, em cada universidade. Tinha uma cópia que ia para a UNE, mas uma outra que ia para a nossa comissão organizadora, para a gente saber direitinho quantos delegados tinha. E, inclusive, o cartaz que a gente fez de brincadeira, que botou um abacaxi em 87, porque a gente não sabia o que ia dar esse congresso, né? Tem esse vídeo aqui, que eu vou passar só um minutinho dele aqui no final para vocês, mas está colocado, que é a fonte que está no arquivo Edgar Allan Hall, que é organizado pela Unicamp, que o nosso companheiro Álvaro Bianchi, que foi da diretoria e que hoje é professor na Unicamp, que tem lá um centro de memória, e nesse centro de memória tem um dos vídeos que mostra todo esse congresso e a convocação de um por um de nós para ser votado para a eleição nesse congresso da UNE de Campinas, né? Foi uma gestão importante do ponto de vista político, não só pela vitória, né, a UNE de volta aos estudantes, material, a gente fez vários jornais, mas das lutas políticas. Então, por exemplo, nessa foto aqui, é uma manifestação no Rio de Janeiro imensa, onde está aqui e alguns diretores da UNE estão em cima desse caminhão, o Marcelo Paixão, que era o DCE da FRJ, que é hoje um grande historiador e economista com papel da luta do movimento negro, o professor Horácio Macedo, que na época era o reitor da FRJ, com a liderança da luta com a pauta nacional de autonomia da universidade, e aqui o Congresso Nacional, onde a gente levou ônibus e ônibus dos estudantes brasileiros pela defesa da autonomia universitária, que foi o artigo 207, pela
escola pública, verbas públicas para a escola pública, pela gestão democrática da universidade. Então, nós tínhamos como pauta a questão da liberdade, da democracia, e foi na nossa gestão que a gente criou esse bottom da Uni, que tinha de todas as cores, azul, verde, amarelo, e a gente vivia uniformizado, digamos assim, com a bandeira, com o broche da Uni. E essa nossa intervenção ficou muito marcada pelas conquistas. A assistência estudantil, que foi um impasse criado, essa foto aqui que é marcante, que ocupou a primeira página do Globo nesse dia dessa negociação em maio de 1988. Esse aqui é um que é do DA, que eu era presidente, DA e SEX da UFMG, na época, né, e que mostrava a inúmera quantidade. Nós escrevemos SOS com o corpo humano dos estudantes nos gramados do Congresso Nacional, pela luta pela Constituinte, pela verba, pelo aumento da verba da educação na Constituição brasileira, né? E fizemos, e por isso nossa gestão tem o nome de gestão em fio, pelo apoio que o Enfio nos deu, seja na chapa para sair dessa maré, fazendo as charges, como pela nossa vitória, que nós batizamos a gestão como gestão em fio, e por isso nós hoje nos consideramos a geração em fio. Né? Tem também um outro vídeo que vai estar aqui disponível, que está nas nossas bases, que é do nosso, então, tesoureiro, falando dos problemas de desvio de dinheiro, do elevador da sede da Uni do Rio de Janeiro, que tinha desaparecido, né? De todas as lutas que a gente fez. Essa aqui é uma foto da nossa posse no Lar de São Francisco, na USP, né? Em São Paulo, que a gente fez em outro momento, mostrando a importância da nossa atuação, né? O envolvimento com as relações de lideranças. Aqui o João Costa, que foi prefeito depois de Recife, que entrou nessa chapa, o William Campos também citamos, o próprio Flávio Dino, que hoje está no PCdoB, mas ele era do PT e foi presidente do DCE da Federal do Maranhão, o Paulo Pimenta, que estava nesse congresso também, que está lá no vídeo, ele era da UE do Rio Grande do Sul, né? E nós temos feito alguns encontros e várias outras pessoas, e por isso o Valmir, para nós, é uma pessoa de muita importância, né? Nós temos nos encontrado, nós vamos ter aqui agora um pouco da história com o Juliano e Cláudio Langoni, mas nós continuamos nos encontrando. É uma geração que tem uma história, que teve uma participação importante, e nós temos nos reunidos desde 2015, nós fazemos encontros bianuais, né? 2015, em 2017, né? Juntando, vocês vão encontrar aqui a nossa candidata a prefeita de Cubatão, em São Paulo, a Paula Ravelli, a candidata a prefeita em Fortaleza, Luiziane Lins, né? Vários outros companheiros que já foram deputados estaduais, como Gerson, o Edu, que é um movimento ativista cultural, o Helder, professor, empresário têxtil, funcionários na área social de ambiental, né? Como a Milton e a Ana. Então, uma série de pessoas aqui que estão presentes hoje, continuam presentes na luta política do dia a dia. Né? Infelizmente, essa semana a gente teve uma notícia triste do nosso companheiro no último encontro em Salvador, Adeilton, que foi-se do nosso convívio. Então, nós mantivemos a nossa luta, né? E o nosso lema, que a liberdade não tem muros, porque somos uma geração que viveu num período, né, onde existia o Muro de Berlim, né? Nós tínhamos os muros que separavam os projetos políticos. Né? Eu quero apenas mostrar um último minuto, porque eu acho que tem uma coisa que é para nós muito, muito importante. Né? Espera aí que eu esqueci de fazer alguma coisa. Espera aí. Só para eu não abusar do tempo. Tá ouvindo, não? Esqueci de compartilhar. Só me informa se está ouvindo. Estava aparecendo, gente? Alguém tem que me informar se está ouvindo. Estava ouvindo? Ah, Sim. então tá.
Sim, sim. Espera aí, Sim, então. tá ótimo. Então, sim, só quis concluir com esse vídeo que é meio histórico, que marca com duas palavras de ordem que foi muito forte naquele momento, que era a Unia para lutar e não para conciliar, né? Que era uma crítica que a gente fazia às gestões na época da viração, de conciliação com os governos do MDB e tudo mais, e a Unia ao lado dos trabalhadores, que também era uma signa importante naquele momento de ver a Unia estando junto com os trabalhadores na greve geral, com os trabalhadores nas lutas. Então, esse foi um eixo, acho que muito fundamental e importante na nossa mudança e da nossa gestão. Paro por aqui, vamos lá. Como procedemos? Elis, pela ordem, sou eu? Acho que a Elis congelou. Langoni, tá me ouvindo? Acho que é, mas é você. Vai você agora, segue. Mas a nossa coordenadora congelou, não sei se os outros estão aí também. Bom, enfim, eu acho bem legal. Boa noite todo mundo, boa noite pessoal que está nos ouvindo. Fundação Persol Abramo, obrigado por criar esse momento. E o pessoal quem sabe da geração Unifil que está aqui. Foi muito interessante, muito emocionante, assim, ver o Valmir no fim, porque eu acho que o Valmir, ele é muito uma síntese, assim, do que a gente viveu. Eu acho que é a síntese mais radical no bom sentido, né? Porque o Valmir era radical no sentido de buscar a radicalidade das coisas, né? No sentido mais, assim, profundo de ser radical, né? O Valdir, ele era radical e era doce, era uma pessoa excepcionalmente doce e excepcionalmente querida. E o Valmir era um cara muito... foi um presidente de ruptura, mas ele era um líder do nosso tempo de ruptura, né? No sentido da forma como ele se comportava, assim, o movimento estudantil nessa época era um movimento muito bruto, e no sentido das pautas que ele colocava. Eu estava pensando o que eu vou falar sobre essa época, o que pode ser interessante, né? Eu acho que a gente viveu um momento, assim, a nossa geração, de 3 transições diferentes, a gente estava na confluência delas. Primeiro, uma transição de modelo de movimento estudantil, né? Houve um momento áureo da Uni, excepcional, assim, a gente tem um momento de 1950, depois a gente tem o momento de 1960, que onde a Uni é uma das forças da sociedade que resiste ao regime militar, mas num outro país, né? Num outro país, assim, que é um país não tão urbano, num país que não tem um sistema partidário mais desenvolvido, num país que não tem uma sociedade civil desenvolvida. E num país que tem a universidade, ela é fundamentalmente uma universidade pública. Na década de 60, 70, nós temos, assim, 70% da universidade brasileira, ela é pública. E nesse momento, assim, a gente tem uma dinâmica do movimento estudantil e a Uni, ela é uma das pontas de lança, assim, mais importantes no que sobra do país que resiste, né, à ditadura militar depois daquilo que foi a legalidade, que foi desmontada. Então, assim, a gente tem esse momento adormece, a Uni volta em 79, meio como que numa ressaca da década de
60, que é o Congresso 79, onde ainda tem aquele ambiente de anistia, né, de luta pelas diretas. Então, ainda é um pouco uma transição do que foi, mas não é mais, para um novo momento. E que novo momento é esse, assim? É um novo momento de um país bem mais urbano, do ensino, que não é mais uma radiografia do ensino, assim, ele é menos público e mais privado, e isso vai se aprofundar muito, e isso é uma coisa que a gente teve que debater muito, assim, na nossa gestão, como se relacionar com essa questão do ensino privado de uma maneira não dogmática, não queremos o ensino privado, isso foi um debate muito interessante. Bom, é o Brasil dos anos 80, é o Brasil onde surge a CUT, é o Brasil dos sindicatos metalúrgicos, é o Brasil onde tem já o Lula, né, líder metalúrgico, onde já surge o PT, enfim, então é onde o papel da Uni é outro, né? Não é que ele é menor, mas ele é outro, e ele não é o mesmo. Então, há uma dificuldade em pensar esse papel. E aí, e na sequência disso, o que acontece? Quer dizer, há a vitória da chapa Tancredo-Sarney, e a Uni tem uma posição assim, né? A diretoria da Uni de estar ali com o governo Sarney, né? De ter uma posição condescendente com o governo Sarney. Então, quando uma entidade assim, ela se alia a um governo, ela meio que adormece. Eu acho que isso vale, inclusive, para a relação da Uni com o governo, sinceramente, com o governo Lula também, né? A gente tem que pensar sobre as coisas para que as coisas não se repitam. Então, há um adormecimento, assim, a Uni vira uma coisa governista, uma coisa presa num passado de um lado, mas com num outro, mas com uma outra relação com o presente, vira uma coisa burocratizada, a gente tem o episódio da eleição direta, que foi uma eleição, há muitos indícios de ter sido uma eleição fraudada. Bom, enfim, tem a eleição direta, a Gisela se elege, tem uma grande crise e nós ganhamos a eleição. E aí, nós pegamos, assim, uma diretoria, assim, no momento em que uma nova universidade, um novo movimento estudantil, uma nova conexão da entidade com as pessoas, um menor reconhecimento dos estudantes em relação à sua entidade, se a gente comparar com o que era a correlação, né, entre estudantes se unem na década de 60, estudantes se unem na década de 80, 90, evidentemente ela é menor, né? A gente tem, escolas pagas, a gente tem um outro país e a gente tem que lidar com isso. E eu acho que a nossa gestão, ela lidou com isso. Eu acho que talvez esse seja o grande mérito dela, né? E eu acho quais são as grandes... E há uma terceira transição que há nesse meio tempo, né? Que não que se abateu sobre todos nós, assim, que é a crise do socialismo. Então, a gente tem, assim, a queda do Muro de Berlim, a gente tem a queda da União Soviética, e a gente tem o episódio mais marcante, que foi um pouco antes do Congresso, em que terminou a minha gestão e começa a gestão do Langoni, que é o massacre da Praça da Paz Celestial. Você não pode assistir aquilo e achar que não tem problema, que as coisas são secundárias, assim, né? Tu tem os tanques do Exército Vermelho Chinês marchando sobre jovens estudantes que cantavam a Internacional. Isso era uma coisa muito, assim, não é paradoxal, tem uma lógica nisso que aconteceu, mas, assim, é uma coisa muito marcante, né? Então, assim, a transição da década de 80 para a década de 90 é uma transição, assim, que ela coloca muito diante da esquerda o problema de se repensar, né? O problema de que, tem coisas que foram feitas que não deram certo. O socialismo não é inevitável. É possível que nossos sonhos gerem também algumas tragédias. Essas coisas estavam escancaradas à nossa frente, com debates diferentes, visões diferentes, enfim. Então, foi um momento muito rico. E eu acho como saldo, assim, a gente tem saldos importantes ali, né? Eu acho que o período da Constituinte, a gente teve problema para se relacionar com a Constituinte, né? Problemas dogmáticos. Como vamos nos relacionar com a Constituinte, que é uma coisa parlamentar, burguesa, bababá, eram dogmas. Mas há saldos, assim, eu acho que há saldos. Na conquista da autonomia universitária, vem nesse período, o início das eleições diretas para reitor vem desse momento. Nós tivemos um episódio muito educativo, muito legal, assim. Isso foi na minha gestão, que foi uma greve dos professores e funcionários das universidades públicas, ao qual nós nos somamos e a qual eles
professores e funcionários, e a FASUBRA e a ANDES, mesmo sabendo que a gente não tinha peso nenhum, eles faziam questão de nos levar para a audiência com o ministro da Educação, porque era uma questão assim de um cimento social, né, da universidade pública, assim, em sua defesa. Isso foi uma coisa muito legal, assim. Eu acho que nós mudamos a nossa pauta em relação às universidades pagas. A gente assumiu, em vez de ficar numa postura negacionista, assim, não, nós não queremos ensino pago. Não, nós vamos defender os estudantes das escolas pagas para que eles paguem menos, porque eles são filhos de trabalhadores em geral e merecem pagar só o que a lei merece. Nós vamos defender uma coisa mais sindical. E isso foi duro, assim, foi uma um debate que envolveu quebra de dogmas e que foi bastante importante. E coisas assim, a realização do Quarup foi uma coisa muito importante, né, Festival de Cultura da Uni, e eu acho que a pauta assim, das minorias, né, dos direitos das minorias, é uma pauta, isso tem muito a ver com o Valmir. Ele tensionou muito isso, assim, porque a nossa gestão, a primeira gestão nossa, só a Ana era diretora mulher. Então, assim, nós era machista pra caramba, entendeu? Sabendo ou não sabendo, dizendo que não era, mas era, né? Então, todas as correntes do PT diziam, vamos, não sei o que lá, mulher, mas na hora de indicar a diretora, foi só a Ana, entende? Então, né? Vamos parar de papo mole, né? Então, assim, eu acho que a conquista da proporcionalidade, assim, foi uma coisa importante, porque eu acho que ela deu um giro, assim, né, no amadurecimento da relação entre as correntes aí do movimento estudantil. Por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu acho que é importante tudo isso? Eu vou encerrar. Porque é o seguinte, eu acho que nós vivemos no Brasil hoje um momento de transição. E o grande desafio de quem quer enfrentar essa onda antipolítica, anti-establishment, ou como nós quiser chamar, é estabelecer uma conexão de novo com as pessoas. Bem ou mal, o bolsonarismo tem uma conexão. Tem uma conexão com as mulheres nas vilas, com os jovens de periferia, e tem uma conexão com a juventude. E a gente tem que restabelecer uma conexão. Senão, pessoal, o jogo vai ser duro e a parada vai ser longa. Muito obrigado, queridos. Obrigada, Juliano. Minha internet deu uma caída aqui, mas eu queria parabenizar a Ana pela fala. A Maria Vieira diz que você é uma referência nas lembranças do movimento estudantil. E Juliano Ailton Pires diz que o Congresso da Uni de 88 foi tenso. Foi o primeiro congresso dele, mas foi muito bom. E o Ailton também diz que é muito importante a realização desse debate, que também deveria ser levado para os estados, né, para a gente também fazer um resgate de como foi o movimento estudantil nos estados. E a Sônia Baldez diz que está chegando agora e dá uma boa noite para a Geração em Fio presente. E agora eu quero passar a palavra para o Cláudio Longoni, que foi presidente da Uni de 1989 a 1991. A sua gestão já era 2 anos, né, Longoni? Conta para a gente como que foi essa experiência. Boa noite Elis, boa noite Juliano, Ana, companheiros da Geração em Fio que estão nos assistindo, público em geral do seminário. Se vocês puderem, eu reuni algumas imagens também para ir ilustrando a minha fala, se vocês puderem me ajudar aí no compartilhamento, seria interessante. A primeira coisa que eu gostaria de referir é que, como a Ana e o Juliano falaram, esse período que levou a nossa vitória na Uni, ele tinha um grande elemento divisor de águas no movimento estudantil, que era a postura em relação à nova república, o processo frustrado das eleições diretas e depois a eleição no colégio eleitoral e a relação com o governo Sarney. Acho que esse era um elemento muito importante, né? E nesse contexto, eu acho que a gente representava um conjunto ou uma expressão do movimento estudantil de luta de massas, né? Embora a Uni tivesse pouca referência assim, em termos de movimentação de massa, nós tínhamos
principalmente nas universidades públicas das bordas, que São Paulo sempre foi muito difícil, né, em termos de movimento estudantil, mas a gente tinha, assim, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, a gente tinha Belém, a gente tinha Recife, a gente tinha Belo Horizonte, e não é à toa, então, que as principais lideranças que emergem desse processo, elas vêm desses lugares como referência, o Rio de Janeiro, com uma grande tradição também de movimento estudantil de lutas, né? E elas vão fazer parte desse movimento de oposição à, então, direção da UNE, e vão compor uma safra de grandes quadros políticos que vinham escudados em experiências de movimento estudantil de massa. Se o Serginho puder passar para a gente aí, a gente vai ver nas próximas fotos, aí nós temos uma foto de um dos primeiros NEPTs, onde o Valmir aparece, onde aparece na linha de frente aí o hoje deputado Paulo Pimenta, né? Na sequência disso, a gente vai ver uma foto também com quadros, uma bancada gaúcha das várias gestões da UNE, né? Quando éramos magros, né? Quer dizer, eu ainda mas, pô, velho. Milton Pantalhão, Rodrigo Azevedo, Juliano, Vitor Salazar, Roberto Robaina, que hoje é vereador em Porto Alegre, né? Alexandre Goulart, são pessoas que estiveram nas nossas 3 gestões da UNE. Isso deve ter sido num encontro do PT no Rio Grande do Sul. Pode passar. Isso tem o Rodrigo, que hoje é professor da URG. E aí, na próxima, a gente vai ver uma foto que mostra um pouco a expressão do que eram esses movimentos, né? Esse tipo de movimento estudantil de massa era o que a gente representava em várias das cidades onde as universidades, sobretudo as universidades federais, tinham muito peso e onde as questões, sobretudo da assistência estudantil, tinham um poder muito grande de mobilização dos estudantes, porque essas questões eram fundamentais para que esses estudantes pudessem se manter nas universidades, né? E aí, vamos seguindo aí nas ilustrações, eu vou mostrar um pouco, assim, a gente faz esse movimento da eleição direta na UNE. Aí tem uma matéria da Veja que fala sobre as denúncias de fraude, né, com a chapa para sair dessa maré, liderada pelo Jefferson Calas. Infelizmente, a eleição direta da UNE, a única experiência, né, pós-reconstrução de eleição direta da UNE, foi frustrada, nunca mais se conseguiu trabalhar nessa linha. Aí nós vamos, na sequência, pode passar aí, nós vamos ter alguns movimentos que já são, digamos assim, uma conexão do que vinham esses movimentos, como a Ana falou, tipo o Cio da Terra, e como eles se traduzem nas nossas gestões da UNE, tentando quebrar um pouco com aquela ideia da UNE, que a gente falava em se libertar dos grilhões da UNE de combate à ditadura, né? E trazer uma UNE para questões mais modernas e contemporâneas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Cio da Terra, que a Ana citou, ele desdobra diretamente no movimento, no Festival Nacional de Cultura da UNE, que foi feito na gestão presidida pelo Juliano, o Quarup. A gente vai ver na sequência também aí os cartazes do Congresso, né? O 38º Congresso, que foi o congresso que a gente ganhou com o Valmir, né? Depois disso, nós vamos... Pode passar também. Nós vamos ter o congresso que elegeu o Juliano, em São José dos Campos. Aí tem uma foto em que nós estamos tentando fazer uma plenária, né? Com a presença do Valmir. Eu acho que o Congresso de São José dos Campos, onde nós elegemos a diretoria presidida pelo Juliano, ele nos mostrou um momento de limite de um modelo de disputa do movimento estudantil. Ele foi um congresso que praticamente não aconteceu do ponto de vista da sua dinâmica, em função do elevado grau de disputa entre as duas grandes forças do movimento estudantil. Então, em que pese nós termos sido vitoriosos, acho que todos saímos com uma dimensão de que era muito importante construir um processo que superasse esse grau de divisão
do movimento estudantil, e eu acho que esse foi o trabalho conduzido pela gestão do Juliano, que leva ao 40º Congresso, onde nós aprovamos a proporcionalidade. Aqui, resgatando ainda iniciativas, né, que mostram, de um lado, que a nossa centralidade era a questão da defesa da universidade, porque, à época, se colocavam ameaças muito fortes, sobretudo ao financiamento das universidades públicas, e aqui começa também a emergência de novos temas trazidos por nós, que tradicionalmente não eram discutidos pelo movimento estudantil, como a questão da defesa da Amazônia, com o primeiro Seminário Nacional em Defesa da Amazônia, também na gestão do Juliano. Na sequência disso, nós vamos chegar no 40º Congresso. Eu acho que o 40º Congresso ele teve todo um processo de costura voltado a que a gente pudesse superar os traumas do processo de divisão do Congresso anterior e avançar na proporcionalidade. Agora, objetivamente, o processo de disputa dentro do Congresso, ele ainda se mantinha muito acirrado. Então, eu diria que no Congresso, o nível da disputa política não criou condições muito maduras para que isso resultasse numa diretoria já com um nível de unidade alto, né? Nesse Congresso, realizado em Brasília, aí nós temos uma foto do momento da vitória, né? O Juliano deve lembrar muito bem, foi um congresso que nós ganhamos por 26 votos, processo muito parelho de disputa, e nesse processo nós aprovamos a proporcionalidade. Então, a gente teve a gente teve 2 grandes desafios, né, com essa eleição. Segura um pouquinho aí, Serginho. A primeira delas é o seguinte, depois de vários anos de um processo de disputa muito acirrado entre as 2 grandes forças políticas, né, e quem se divertia muito com isso era a bancada dos anarquistas, que tornava os congressos um pouco mais divertidos e tirava sarro da gente e também do outro campo político, né, a gente precisava construir condições para uma unidade, para a UNE poder funcionar. E eu acho que o fato de a diferença na diretoria ser de um diretor, porque a diferença entre as chapas foi de 26 votos, ele acabou colaborando muito no sentido de que a gente tentasse construir uma governabilidade na relação com o outro campo político e desse mais efetividade para a gestão da UNE. Junto com isso, a gente também tinha um outro desafio que era importante, que era o seguinte: nós, por muitos anos, principalizamos enormemente o processo de disputa política, mas a estrutura da UNE era uma estrutura muito precária, né? A forma os meios que nós tínhamos para fazer a UNE funcionar eram muito precários, sobretudo porque, com o processo da ditadura, a carteira estudantil tinha se desconstituído como fonte de arrecadação, né? E na nossa gestão, dando continuidade, inclusive, a movimentos que já tinham iniciado nas gestões anteriores, a gente lança uma grande campanha nacional, procurando deputados estaduais em todos os estados brasileiros para colocar nas assembleias legislativas projetos de lei que tornassem a carteira estudantil efetiva em termos de benefícios, que é onde surgiu a questão da meia entrada, e onde nós começamos um processo que vai para bem além da nossa gestão, de recuperação de uma capacidade mínima de arrecadação da UNE para que ela pudesse fazer política, né? Aí aparece na foto aí o Vitor Salazar, que foi o nosso secretário-geral. O Juliano teve um papel fundamental nesse processo que nos levou a uma vitória tão acirrada, né? E aí nós vamos, logo na sequência da eleição da UNE, que foi em setembro de 89, a gente, aí pode passar, a gente tem o processo da eleição presidencial, que vai Lula e Collor para o segundo turno. A UNE faz uma grande prévia eleitoral nacional, obviamente vencida pela esquerda, né, entre os estudantes, e depois, no segundo turno, a gente lança essa campanha, o Lula une o Brasil,
e participa de todos aqueles grandes comícios de 89, que foram épicos daquela campanha, né? Na sequência disso, pós-vitória do Collor, aí vai aparecer o primeiro Nossa Voz da nossa gestão, a gente já bate muito pesado na questão da defesa da universidade pública, e nós, resgatando essa ideia que o Juliano trouxe, de que a gente precisava olhar para o mundo das universidades particulares, lançamos a campanha Educação Não Rima com Lucro, né? Se o SOS Universidade foi o grande mote da gestão anterior, o grande mote da nossa gestão foi a campanha Educação Não Rima com Lucro, que tinha toda uma linha voltada para as universidades privadas também, e nós vamos enfrentar logo na sequência processos muito desafiadores em torno da mobilização dos estudantes nas universidades privadas, com o processo da livre negociação. Pode passar, Sérgio. E nós vamos fazer, no meio da gestão, nossa gestão foi setembro de 89, a eleição, e nós teríamos um ano de mandato, e no meio do ano de 90 houve um grande acordo entre as correntes do movimento estudantil no sentido de estender o mandato até o final do primeiro semestre do ano seguinte, tanto porque havia um contexto de eleição em 1990, quanto principalmente porque era preciso criar condições para organizar um congresso adequado, e foi nesse contexto que a gente recupera a realização dos Seminários Nacionais de Reforma Universitária, trazendo uma discussão que a UNE, de uma certa forma, tinha perdido desde a época das reformas de base, antes da ditadura, trazendo o 5º Seminário Nacional de Reforma Universitária, que foi realizado na USP. Foi um evento muito, muito efetivo esse, né? E discutindo questões relacionadas à qualidade do ensino, ao mercado de trabalho, uma série de coisas que traziam o reflexo da nossa grande sustentação nos movimentos de base, nos movimentos de curso, né? Pode passar. Aqui algumas fotos, né, da UNE engajada nesse processo, a UNE que nas nossas gestões se mobilizou na Constituinte, se mobilizou na LDB, né? Agora vinha com o Seminário Nacional de Reforma Universitária e muito engajada nessa grande discussão de unidade que o Juliano já falou. E aí isso, a diretoria da UNE reunida com Cristóvão Buarque e Paulo Freire durante a nossa gestão, nesse contexto de mobilização aqui em Brasília, né? Pode passar. Aqui, como eu referi, quer dizer, a nossa tentativa de entrada nas universidades privadas, porque na época o governo Collor determinou o processo de livre negociação das mensalidades escolares, né? A gente sentiu que isso tinha um grande potencial de mobilização, fizemos um grande esforço nesse sentido, mas efetivamente a gente tinha um ambiente muito punitivo nas universidades particulares, né? E a gente assistiu nesse contexto dezenas de companheiros nossos que se engajaram no processo contra a livre negociação das mensalidades nas universidades serem expulsas das universidades e terem grandes prejuízos, né? Inclusive pessoais em torno dessa questão. E também aí a gente tinha questões de lutas democráticas, como o protesto contra a nomeação do Jarbas Passarinho, pode passar. Fizemos o 2º Seminário Nacional de Defesa da Amazônia. As nossas gestões foram muito marcadas pelo processo do assassinato do Chico Mendes e a mobilização que vinha, né, do pessoal do Acre, da Marina, que era uma companheira contemporânea nossa, enfim, né? Pode passar. Uma das questões que nós fizemos, né, o governo Collor não recebia a UNE, então nós fizemos durante o ano inteiro de 1990 um processo perseguindo o Chiarelli, por onde ele ia, a UNE ia atrás protestar, até que nós conseguíssemos ser recebidos pelo governo. E nós fizemos também
porque nós tínhamos uma crítica muito forte a essa coisa mais tradicional da UNE e trazíamos muito a ideia da necessidade de renovação da UNE, né? Então, no segundo semestre de 1990, nós fizemos um grande seminário nacional sobre a reestruturação do movimento estudantil, foi muito efetivo, mas ele tinha uma dificuldade muito grande porque havia segmentos muito fechados em torno dessa questão, né? Passava desde uma grande contrariedade às eleições diretas para a UNE até a questão de promover um empoderamento maior dos movimentos de cursos, né, dos movimentos setoriais, enfim, que havia muita dificuldade, muita resistência. Mas foi um debate muito importante, aprovou coisas importantes que acabaram não sendo efetivadas, né? E foi nesse contexto que, pode passar, nós vamos para o 41º Congresso, que foi realizado em junho de 1991, né? E aí eu acho que esse congresso foi muito interessante, porque nós descobrimos o telefone real da Casa da Dinda, colocamos no cartaz, né, os telefones, então deu uma confusão, teve uma enorme repercussão, enfim. Acho que foi um congresso de muita unidade. Agora, esse congresso, ele, que pese ter sido um congresso muito positivo, na minha opinião, né, ele é uma espécie de elo perdido, sobretudo para a discussão da articulação do PT no movimento estudantil, né? A minha avaliação é de que o próprio PCdoB não esperava ganhar esse congresso. Acho que nós perdemos o congresso por uma certa soberba, uma supervalorização das disputas internas. Novamente, assim como nós tínhamos tido nos congressos anteriores, o processo de disputa era muito parelho, né? Nós tivemos uma diferença de menos de 3% entre as duas maiores chapas, sendo que os setores que à época ainda militavam dentro do PT, que eram chamada esquerda do PT, em função de um lamentável episódio ocorrido numa das plenárias nossas, que terminou, inclusive, em agressão física, enfim, resolveram constituir uma chapa própria, né, com as suas razões, porque o processo que aconteceu foi um processo que não deveria ter acontecido, né? E essa terceira chapa teve 13% dos votos, né? Então, esse processo que levou a uma divisão dessas correntes acabou fazendo com que o PCdoB retomasse o controle da UNE. Nesse congresso aconteceu nos bastidores uma coisa muito interessante, que foi tanto o PCdoB não esperava ganhar o congresso, que eles me procuraram e fizeram uma proposição de uma candidatura de unidade, se eu topasse ir para a reeleição, né? Como eu já vinha de um mandato de 2 anos, e nós tínhamos uma candidatura, uma chapa muito consolidada, muito amadurecida, nós achávamos que era perfeitamente possível se trabalhar mantendo o processo de unidade, com a proporcionalidade, num processo de renovação. Infelizmente, isso não aconteceu, né? Nós perdemos o Congresso, eu acho que isso foi muito traumático. Também foi para a UNE, porque a gestão seguinte da UNE, coordenada pela Patrícia de Ângeles, foi uma gestão muito fraca do ponto de vista político, né? Houve uma desmobilização dos companheiros do PT que ficaram na diretoria, e aí eu queria concluir com essa questão, que essa foi uma derrota que custou 30 anos, né? Não é uma derrota que custou 30 anos pelo fato de o PT ter saído da presidência. Eu acho que teve uma grande conquista, inclusive a conquista da proporcionalidade, ela foi um elemento muito importante para o processo de unidade política dessas forças progressistas nos governos petistas que vieram na sequência. Porque nós tínhamos um problema, né? Que as relações políticas entre PT e PCdoB, por exemplo, eram razoavelmente boas, mas na juventude eram péssimas, era uma guerra, né? Então, o processo de amadurecimento das relações desse conjunto de forças dentro do movimento estudantil, através da proporcionalidade, trouxe elementos muito importantes para a unidade das esquerdas nos processos que viriam depois. Agora,
O que eu falo de uma derrota que custou 30 anos é que eu acho que hoje se deveria pensar não só um redesenho do movimento estudantil, pensando formas dele se tornar mais democrático, trazer mais a juventude universitária, incorporar mais a pluralidade, embora eu acho que a UNE, ao longo dos últimos anos, ela trouxe bastante, ela se abriu bastante em relação a isso, mas, para mim, soa muito estranho que uma mesma corrente política tenha o comando de uma entidade por 30 anos. São 29 anos em que o PCdoB, a presidência da UNE é escolhida pelo Comitê Central do PCdoB e já chega definida no Congresso, né? Eu acho que isso não é positivo. Isso, de uma certa forma, eu quero discutir muito menos a questão aqui do PCdoB. Acho que o PCdoB sempre teve um investimento estratégico na juventude, produziu grandes quadros, tem um trabalho meritório, priorizou o movimento estudantil ao longo desse processo, mas há um certo engessamento disso que deveria ser repensado no sentido de se estabelecer um rodízio entre as forças políticas, uma maior abertura da UNE, uma maior pluralidade da UNE, no sentido de resgatar a UNE e a UBS como entidades mais representativas do conjunto dos estudantes, né? Eu acho que nesse ínterim, 92 foi a grande perda de janela de oportunidade da UNE para se transformar, porque até as nossas gestões, o movimento estudantil era forte na base, mas a UNE não tinha um grande reconhecimento. Com o movimento dos Carapintadas, a liderança do Lindbergh, na gestão do Lindbergh, nós tínhamos uma grande oportunidade, à medida em que houve um grande engajamento da massa dos estudantes em torno da derrubada do Collor, de tentar trazer esses estudantes para fazer da UNE uma entidade mais massiva. E eu acho que logo depois do processo do impeachment, a UNE retornou para suas pautas tradicionais, para uma pautinha mais fechada, digamos assim, e perdeu essa capacidade de galvanizar e trazer a juventude e refletir esses novos temas que traduzem mais o que era a juventude universitária da época e que hoje é completamente diferente, principalmente pelas grandes transformações que as universidades tiveram nos governos petistas. Então, eu acho que o que eu queria ressaltar no final é que, mais do que avaliar o passado, que tem seus erros e acertos de condução, uma grande questão para a UNE é a gente reverter um pouco esse modelo hegemônico de condução, de montagem das direções, que faz com que um pequeno grupo de organizações políticas tenha um domínio completo e você não tenha no Congresso efetivamente um processo mais democrático no sentido da composição, de capturar lideranças efetivas para compor as direções da entidade. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Que aula, né, sobre o movimento estudantil. Bom, a gente tem alguns comentários aqui e o doutor Armando disse que é um prazer ver os colegas e companheiros da gestão da UNE no PT. Abraços para todas e todos. O Ailton Pires diz que essa unidade foi importante tanto nas grandes lutas nacionais quanto nas lutas locais dentro das universidades. O William diz que a gestão de 1989 a 81 constituiu também a proporcionalidade da UNE, né, como o Cláudio disse para nós, e o Wilton disse que ele foi delegado no Congresso de 1989, que aconteceu em Brasília, e o Helder dos Santos dá uma sugestão para a fundação, né, que além do documentário, né, que seja feito uma exposição fotográfica e um livro sobre a geração em fio. Então fica aí a dica para a Fundação Perseu Abramo. Eu tenho aqui algumas perguntas, né,
enfim, que eu fiquei ouvindo vocês e fiquei aqui me perguntando como é que aconteciam as coisas naquela época, mas eu também queria saber se vocês têm perguntas uns para os outros sobre como que foi, enfim, essa época para vocês, ou se eu posso fazer algumas perguntinhas que foram surgindo aqui na minha cabeça durante esse período. Pode, faça, Posso fazer? faça. A gente está sempre se encontrando. Então, Ana, eu queria perguntar para você primeiro. Juliana até colocou que você foi a única mulher na sua gestão, né? Você era a única diretora. Então, assim, hoje na Uni a gente tem muito esse debate de gênero, né? A paridade de gênero. E como que era para você ser a única mulher diretora da Uni? O machismo, ele reinava dentro da União Nacional dos Estudantes? Então, Conta aí pra gente. o Juliano registrou bem, eu fiz uma opção em fazer uma apresentação resgatando mais a construção e a participação da organização dos petistas, porque eu acho que é importante a gente resgatar esse processo, inclusive pela quantidade de militantes petistas que estão fazendo o curso aqui. Depois até eu vou fazer alguns comentários importantes do ponto de vista da luta política. Mas é impressionante, mas naquele período, é óbvio, não só a universidade era branca e masculina, né? Homens brancos, né? Nas universidades, eu era estudante de matemática, no Centro de Tecnologia, eu comecei na FRJ, depois fui para o UFMG, mas era uma área onde no curso de Engenharia Civil da FRJ era 100 alunos, 5 mulheres, né? Você não encontrava muitas mulheres, né? Não sei se você fosse por aqueles cursos tradicionais, letras, pedagogia, né? Determinados cursos que você encontraria mais mulheres, mas você tinha uma majoritária presença de de homens e brancos, ainda por cima, né? Então, a questão racial, ela ainda não era um tema presente no nosso movimento estudantil, mas a luta das mulheres já era, do ponto de vista de discussão, inclusive eu lembro de participar de várias discussões da defesa das cotas, onde a gente chegou a avançar a ideia das cotas para ocupar espaços políticos, nos partidos, nas entidades, mas não nas vagas de universidade. Isso nunca passou pelo movimento das mulheres, porque era um movimento, inclusive, que já vinha em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Eu, particularmente, militava numa corrente política, que era a democracia socialista, e o pessoal da Convergência Socialista, que eram correntes onde essa questão da luta das mulheres e do feminismo era muito forte, tanto que eu não vivia esse atrito com tanta força, porque no movimento onde eu atuava, no começo, no DCE da FRJ, que depois é que eu vou para o UFMG, a gente era majoritariamente mulheres. Aliás, os homens eram minoria na UFRJ, na liderança do movimento estudantil, na nossa corrente. Mas outras correntes no PT, né, isso se mantém com mudanças há pouco tempo, digamos assim, a presença dos homens era majoritária, né? As mulheres eram colocadas para ser secretárias de reunião, mas não tinha-se lideranças. E na hora do Congresso da Uni, de 87, foi muito interessante, porque eu estava na coordenação que elegeu os estudantes, a coordenação de estudantes petistas, era a única mulher naquela coordenação, né? Quando foi fazer a chapa, definir, os homens reunidos descobriram que tinha um departamento de mulheres. E aí eles descobriram, então, tem que ter mulher. E aí vieram para a DS e falaram, olha, vocês que têm mais mulher na liderança, tem que indicar, porque aquele era o meu último congresso, eu estava terminando já o meu curso, não tinha nenhuma, não fui para aquele congresso com nenhuma perspectiva de entrar numa diretoria da Uni, né? E acabou sendo eu pela manhã, por ter mais experiência e conhecimento. Mas eu confesso para você que foi muito difícil, porque eram 24 diretores, uma única mulher, então, para você falar, para você ser respeitada, fora outras coisas que aconteciam. Então, eu acumulei isso, foi uma discussão que serve de folclore, para quem não sabe, eu junto com as mulheres do PT, na época, viramos e falei assim, não, nós não vamos aceitar ir para a diretoria da Uni para ser diretora de mulheres, ou seja, a ideia de vocês é põe lá na cozinha e não aparece para atrapalhar, a gente quer ter papel político. E aí nós tivemos uma votação no Congresso da Uni para alterar o estatuto e criar a coordenação
de assistência estudantil, fazendo a ponte com a fala do Juliano e do Langoni, que era uma discussão que não estava colocada, não vinha essa discussão de assistência estudantil, e que começava naquele período a reivindicação, porque o governo Sarney cortou o orçamento de bandejão, de alojamento, de toda a assistência estudantil. Existia uma rúbrica nos orçamentos das universidades que garantia isso. Então, naqueles anos de 86, que corta isso, que é o começo do governo Sarney, ele corta os recursos disso, passou a ser uma pauta importante no movimento estudantil, a luta pela assistência estudantil, bolsas, o bandejão. Então, eu participei, em nome da União Nacional de Estudantes, na nossa gestão, do encontro do que hoje é o FONAPRACE, que é o Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, onde nesse fórum é aprovado o FORGRAD, no FONAPRACE, é aprovado o plano, né, em defesa da assistência estudantil, onde a gente tirou uma política nacional. Então, eu lembro que eu estava presente a Zezé, que tinha sido do ANDES e era pró-reitora de extensão da Federal de Juiz de Fora, o Mário Pederneiras, da Federal do Paraná, e a gente se reuniu, a gente fez lá, eram poucos de esquerda naquela época, a gente se reuniu para tirar uma pauta e uma luta nacional em defesa dos restaurantes universitários, de verbas próprias para isso, uma política que existisse um preço diferenciado para servidores da universidade, para estudantes, moradores do alojamento, para que pudesse garantir que os estudantes carentes tivessem condição de permanecer na universidade, né? Eu visitei o Brasil inteiro, acompanhei a Casa de Estudantes Universitários, os encontros nacionais, a gente fez um movimento com relação à luta da assistência estudantil, que não era uma pauta presente na União Nacional dos Estudantes, e a gente trouxe para ela, acumulando o acompanhamento da Organização das Mulheres no Brasil estudantis. Então, era uma pauta existente, mas que ainda não tinha um volume de atuação, mas que a gente viveu dentro do PT, e ainda passou por muitos anos isso, né, uma certa opressão das mulheres e a sua ocupação no interior. A gente, na nossa gestão, era a única mulher, mas a gente contava com a presença da Cláudia Abreu, que era assessora de comunicação, era estudante, dirigente do movimento de comunicação, que ajudava, e nós acompanhávamos, né? Mas era uma frequência, muito poucas mulheres no comando de presidências de centro acadêmico, de DCEs, ainda era muito pouca naquele período, por conta de uma discussão ainda não aprofundada na própria base estudantil de lideranças, do papel das mulheres e do respeito e da igualdade. Isso é um processo que começou muito naquele período, né? Eu queria só, passando outro, que é um elemento que o Juliano levantou, que é marcante, muito importante o resgate dele, dessa mudança do perfil das universidades. Você tinha, e isso vai piorar nos anos 90, né, quando transforma praticamente tudo que era centro universitário em universidade da noite para o dia. Aquele ministro Rigel, quando acaba o governo Itamar, entra o FHC, que transforma, por conta do artigo 207 da autonomia, uma série de universidades particulares que não eram universidades, que eram centros de ensino superior, que são transformadas da noite para o dia em universidade. Até então, a maioria das universidades eram as públicas, federais e estaduais, e era uma minoria de universidade, enquanto universidade particular. Mas o movimento das pagas, ela começa a tomar um volume exatamente na nossa gestão e vai crescer nas próximas gestões, que era aquela lei da liberdade vigiada. Não sei se vocês lembram disso, né? Tinha a liberdade vigiada, que era um aumento que o governo permitia, que nem controla o aumento do petróleo, né? Está aumentado em X%. As mensalidades das universidades, tinha uma lei que o governo controlava, dizendo essa liberdade, que era uma liberdade vigiada. E a gente organizou pela primeira vez uma greve do setor privado de ensino de estudantes por questões dessa mudança dessa lei. Então, foi um período de muita atividade, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falo demais. Obrigada, Ana. Então, a gente vê, né, que
de fato, as pessoas, né, os homens, eles acham, né, até hoje que as mulheres só podem ser diretoras de mulheres, os negros diretores de combate ao racismo, mas nessa sua gestão vocês vão para o enfrentamento e fazem com que não sejam apenas isso, que nós podemos falar sobre o que nós quisermos. Tem uma outra pergunta aqui da Thaís Vieira, é de como vocês veem o movimento estudantil nos dias de hoje, para todos vocês. Quem fala Eu queria primeiro? falar. Pode ser Juliano, já que Eu vou falar da Thaís, quero falar também do que a Denise. Eu acho que a Denise. Qual a sugestão a gente dá para a juventude do PT? Queria falar um pouquinho também do que a Ana falou. Eu acho assim, ó, que a gente não pode criticar os absurdos, os absurdos dos outros sem olharmos para os absurdos de nós mesmos, né? Então, assim, nós todos, na nossa época, hoje não é, acho que não é mais assim, nós todos fomos indicações de correios do PT, tal. Eu fui indicado pelo Comitê Central do PRC, o Langoni também, não sei se ainda existia, estava naquela transição. E era tudo uma coisa assim, a gente era um pouco a árvore dessa mesma, galhos dessa mesma árvore, né? E a pergunta tem um ambiente, obviamente, machista na sociedade, e por que ele se reproduzia dentro das organizações de esquerda? E mais, por que a política é tão masculina, né? Em geral, a política é uma coisa masculina. E eu acho que isso é uma coisa, assim, talvez uma das coisas mais importantes esse punch que a gente tem, assim, de desmasculinização da política, sabe? Essa entrada das mulheres. Isso tu vê nas organizações sindicais, na partido, divisão de fundo partidário, no crescimento, no surgimento de lideranças políticas mulheres. Assim. Eu acho que isso é uma coisa assim que ela não é uma coisa ideológica de esquerda ou de direita, eu acho que é uma coisa de oxigenação da condição humana. A política era muito masculina, ainda é muito masculina. E eu acho que ela se tornar uma coisa menos masculina é uma conquista civilizacional. Aí é horrível essa palavra. Sabe, tem um dado, assim, as nações com a melhor política no combate à Covid no mundo são governadas por mulheres. E não necessariamente mulheres de esquerda. Mulheres de vários matizes. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque isso não é pouca coisa. Então, assim, eu acho que isso é uma questão importante e eu acho que a gente tem que fazer a nossa reflexão assim, em torno disso. Aí eu queria pegar essa conversa sobre o movimento estudantil hoje e essa mesma pergunta da Denise, né? O que a juventude do PT que está fazendo, o que o Cidinho está fazendo no DCE e tal? Eu diria o seguinte, me entendam bem, sejam menos juventude do PT. Não estou dizendo para deixar de ser do PT, deixar de acreditar no PT, deixar de militar no PT, acho que cada um tem que acreditar no seu partido, militar no seu partido, ou não, se não tem partido. A questão não é essa. A questão é não enxergar o movimento estudantil, não é nem um movimento, não enxergar a relação com os estudantes ou a partir de uma ótica partidária, sabe? O mundo, e isso os bolsonaristas fazem muito bem, o mundo exige um papo mais horizontal, de reconhecimento. Reconhece o que as pessoas querem, entende o que as pessoas querem. As pessoas comuns, elas não enxergam a vida com as lentes partidárias, seja de um partido ou outro. E se a gente não entender isso e não estabelecer uma conexão com isso, a gente não vai ter conectividade com essas pessoas. Então, assim, entendam bem, uma provocação do bem. Sejam menos juventude do PT. Não é assim, deixem de ser do PT ou se desorganizem como juventude do PT, mas sejam mais juventude, sabe? Se misturar mais. Falar mais a partir da ótica do que as pessoas pensam, do que as pessoas sentem, e menos da ótica do que a gente quer que elas acreditem. Porque esse é o jeito de chegar perto delas. Né? E é o jeito de a gente tentar virar essa onda assim, de ultradireita que tem no país. Obrigada, Juliano. Cláudio, já que o Juliano agrupou as duas perguntas, né? Então, como vocês veem o movimento estudantil no dia de hoje, quais as sugestões podem ser dadas à juventude do PT no movimento estudantil?
Eu acho que, eu tenho acompanhado desde que saí da Uni, ao longo desses anos, eu fui a vários congressos da Uni, sempre mantive um certo acompanhamento do processo. Acho que, na nossa época, havia algumas correntes políticas muito conservadoras, a própria Uni, né, sob a hegemonia, então, do PCdoB, ela tinha uma visão muito tradicional, muito de voltar à Uni o que ela foi na década de 60, enfim. E com o processo que nós tivemos de avanços de políticas públicas no país, de mudança no perfil da universidade, sobretudo nos governos Lula e Dilma, eu acho que a Uni se abriu muito mais, trazendo novas pautas, pautas da juventude, trazendo pautas de minorias. Obviamente, os congressos da Uni são muito mais plurais, muito mais diversificados do que eram, mas eu ainda tenho uma preocupação sobre a dinâmica do processo de construção da lógica de poder, que me parece que tem uma forma de se construir ainda muito parecida com o que era há 30 anos atrás. Seja quando nós fomos direção, ou seja quando outras correntes foram direção, né? Eu acho que nós deveríamos pensar mais no movimento estudantil como um movimento de categoria social, de juventude, que tem um grande interesse em discutir questões da qualidade do ensino, em discutir questões do mercado de trabalho, que tem hoje um processo extremamente dinâmico, em que os estudantes que estão hoje entrando nas universidades escolhendo uma determinada formação, eles não têm muita clareza do que daqui a 5, 10 anos vai ser o papel dessas profissões, ou que tipo de trabalho eles vão estar exercendo, porque há uma mudança, um processo muito intenso de mudança, e eu acho que que se deveria pensar num movimento estudantil que pudesse quebrar um pouco essa lógica da construção, da forma como se dá a construção do poder, sobretudo na Uni, né? Eu acho que, em que pese assim, eu observar que os congressos são muito interessantes, né? Trazem a expressão de muitos movimentos, enfim, inclusive traduzem na direção da Uni a presença de mulheres, a presença de negros, a presença de LGBTs, de determinados movimentos. Precisaria mudar um pouco a lógica de como se constrói o processo de definição dessas lideranças, e ter uma abertura maior para permitir que, por exemplo, lideranças importantes que não têm vinculação com determinadas organizações possam também ser absorvidas como lideranças importantes nos processos de composição das diretorias a partir da sua legitimidade nas suas universidades, né? Eu sempre defendi que a gente tentasse retomar o debate sobre a eleição direta na Uni. O argumento que sempre foi utilizado contra a eleição direta na Uni foi que seria um processo de muito fácil manipulação por parte da direita e por isso não se poderia trabalhar com um processo de escolha de eleição direta, né? Então, o processo que nós temos hoje, do ponto de vista de ferramentas tecnológicas, é completamente diferente daquele que pairou na eleição de 1986, a qual ninguém tem certeza de o que efetivamente aconteceu, se houve fraude, não houve fraude, tinha indícios muito fortes de que teve problemas naquela eleição, né? Então, hoje nós teríamos condições muito melhores para fazer processos de escolhas mais diretas. E essa questão... Desculpa te interromper. A dúvida sobre aquela eleição é a mesma dúvida sobre se o campeonato do Corinthians de 2005 foi roubado ou não, né? Exatamente. E eu acho que nós temos uma questão. A minha experiência e as lideranças que se forjaram nesse processo que a gente chamou de geração em fio, elas vieram de movimentos de massa, de processos de democracia direta, com a participação direta dos estudantes, né? Então, eu acho que essa ideia de você criar, junto aos estudantes, um reconhecimento das lideranças, um sentimento de pertencimento em relação às entidades, é um elemento muito fundamental para que as entidades
recuperem a sua legitimidade e possam ter a flexibilidade para se adequar aos novos grandes desafios contemporâneos, e, obviamente, no contexto atual, há um processo que resgata, inclusive, algumas das questões de resistência democrática que foram objeto de mobilização nossa há mais de 30 anos atrás, em função do contexto do governo Bolsonaro e das graves ameaças à democracia que a gente tem vivido, mas num processo em que a direita aparece de maneira muito mais explícita, colocando as suas agendas à mesa e disputando isso na sociedade, né? Na nossa época, a expressão da direita nos congressos estudantis era praticamente inexistente. Então, era um processo de disputa entre as correntes do campo progressista, né? Hoje nós temos um processo de disputa na sociedade que também deve ter a sua expressão dentro das universidades, com a direita canalizando a expectativa de uma parcela significativa dessa juventude que hoje está nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Obrigada, Cláudio. Ana Maria. Então, eu acho, assim, eu trabalho numa universidade, né, numa das maiores universidades federais do país. Eu não tenho mais o convívio, até 2009, 2010, eu ainda participei de alguns congressos da UNE, convidada para fazer palestra, até porque eu sempre trabalhei, sou técnica em ações educacionais também na universidade, então eu trabalho muito com as políticas envolvendo as questões do ensino superior em geral, né? Inclusive, um dos últimos que eu fui estava com a tarefa de discutir com a diretoria da UNE, junto com um companheiro que estava na CONTEE, sobre o boicote ao ENAD, que a UNE puxava naquela época, enquanto que isso tinha grande efeito no setor público, e isso estava significando uma baixa nota no ENAD das universidades federais, e a gente foi fazer uma discussão com as lideranças estudantis, com a diretoria da UNE. Então, eu me lembro de ter participado, até em Salvador, esse CONEG, uma coisa assim, que eu participei. Mas, então, eu não estou mais, assim, indo ao congresso e vendo, mas eu vejo na universidade e acompanho as postagens de discussão. Eu não tenho dúvida nenhuma que há uma mudança abismal da composição do corpo estudantil das universidades, principalmente das públicas, com a composição da minha geração, da nossa época, né? Então, se eu tinha uma universidade branca, né, masculina, né? Eu hoje tenho uma universidade completamente diversa, né? Eu fico muito feliz, né? Eu falo que quando eu entrava na UFRJ, os ônibus eram Copacabana, Zona Sul, e hoje é Caxias, subúrbio, é uma outra composição colorida, de muita vivez, e que tem sede de aprender, de discutir, seja pelas redes sociais, seja fisicamente, de manifestações. Mas eu vejo uma ausência, e é isso que eu acho que é o elemento que, para mim, que sou marxista, me chama a atenção, que é a questão da falta de lideranças, né? Essa ideia muito que a horizontalidade das redes sociais aponta, traz também uma questão de não enxergar uma liderança política. E mais ainda, a liderança que tenha um conteúdo acumulado sobre o papel da universidade. E essa é uma discussão que a nossa geração tinha diferencial. Quando eu comecei a falar que a gente tinha uma participação forte das áreas, dos encontros de área, das federações, porque você tinha uma juventude que ia para os encontros de área discutir qual é o meio ambiente que eu quero para esse país, qual é a escola que eu quero, qual é o papel do assistente social, qual é o papel do agrônomo, qual é o papel... Então, a gente discutia, enquanto lideranças de esquerda, nos movimentos de área das nossas áreas específicas, uma nova forma de organizar. A gente queria um médico voltado, que conhecesse a saúde coletiva, que tivesse envolvido com os problemas reais da sociedade. A gente fazia uma discussão de classe,
com conteúdo, e isso trazia para dentro do movimento estudantil uma discussão de que o papel do movimento estudantil era também interferir nessa universidade elitista para que ela tivesse um outro papel. Quando a gente falava de universidade para os trabalhadores, é que a gente queria uma universidade que tivesse extensão, que fosse para a rua, que pensasse nos problemas da sociedade brasileira. Então, isso fazia com que essa vanguarda, de alguma forma, dominasse alguns conceitos para fazer o embate, seja ele dentro da universidade, seja ele fora da universidade. E o que eu chamo a atenção é que hoje, você às vezes encontra as lideranças de centro acadêmico e tem professor aprovando propostas elitistas, propostas complicadas dentro da universidade, agora mesmo no debate da educação remota, do ensino remoto, e você vê que uma galera não sabe o que, não tem conceito, não tem discussão acumulada, não conhece os conteúdos que tragam uma discussão política maior com o dia a dia da universidade, né? Então, com isso, faz com que você tenha uma dispersão. Então, o que você vê hoje na universidade é o grupo antirracista se organiza, o grupo de mulheres se organiza. Você tem uma dispersão pelas diversidades que fazem a discussão por corte, não que eu discorde dessa discussão, mas não há uma unificação para uma discussão de uma pauta, o que é a universidade, né? Então, você não vê hoje os ataques que a gente está vivendo na conjuntura atual com este governo, porque a universidade escolhida por este governo como ponto central, nós estamos tendo nomeação de reitores biônicos, temporários, terceiro da lista, a forma de intervir na universidade está pesada, e eu não vi até agora uma campanha de peso. Você não vê uma discussão mais política sobre esse tipo de intervenção. A preocupação, que não é secundária, não estou aqui desvalorizando, mas a discussão é o chip que não foi entregue para poder o cara ter internet e assistir aula. Isso é importante, mas nós estamos tendo um ataque à ciência e tecnologia, nós estamos tendo um ataque às universidades que exige uma unidade de todos esses setores, numa pauta que coloca a questão política central, antifascista e tudo mais, muito mais forte. Mas aquilo que Juliano chamou muita atenção está muito mais grave nesse momento. A gente tem um governo de direita, mas as disputas entre as correntes políticas é a primazia. Continua sendo, no movimento estudantil e no movimento sindical, como elemento fundamental. Não, eu sou oposição porque ele defendeu o governo Lula, então eu sou contra ele e vou continuar batendo. Não quer saber que o inimigo maior está lá fora com uma política muito maior, entendeu? Então, uma coisa que na nossa geração, eu vivi isso no começo dos anos 80, de em alguns momentos você fazer uma unidade da esquerda contra a possibilidade da direita ganhar, isso que o Langoni chamou muito bem a atenção. Hoje nós temos um movimento estudantil que você pode correr o risco, sim, de chapas de direita ganhar uma eleição de centro. Eu tenho centro acadêmico na minha universidade dirigido por bolsonarista, que ganhou eleição. Isso é uma realidade, né? Eles construíram um movimento nessa altura, que não era uma realidade da nossa geração. Então, a disputa era entre o campo da esquerda mesmo. A gente fez um racha na eleição do DCE da FRJ 83, que a gente não conseguia, a gente botou lá contra a invasão da União Soviética no Afeganistão, para poder fazer com que o PCB não entrasse na nossa chapa. Então, é esse nível, foi assim. Os caras concordavam com conjuntura nacional, porque a gente fazia convenção de chapas naquela época, com todo mundo presente. Concordou com conjuntura nacional, concordou com a pauta de universidade. A gente, esses caras vão entrar na chapa, ponto. Enfiamos lá, contra a invasão da União Soviética no Afeganistão. Aí os caras não toparam entrar na chapa. Isso não é uma realidade dos dias atuais, entendeu? Mas hoje a gente precisa unir para impedir que o pessoal dos fascistas ganhe centro acadêmico. Mas não, tem aquele pessoal, né, purista lá, me junto com o pessoal do PT, não, eu não me junto com o pessoal do não sei aonde. Então, é isso que eu acho que o Juliano chamou a atenção, que tem que mudar, entendeu? Se não fizer essa análise clara do que é hoje, o movimento estudantil vai virar pessoas em rede aí, essa tal rede, só conversa, faz assembleia por zap, decide as coisas mandando mensagem e não faz a discussão mais importante do que a gente está vivendo hoje de ataques nas universidades. Acho que é isso.
É bem verdade, né, Ana? A gente tem visto que nós estamos perdendo vários centros acadêmicos, DCEs, enfim, para direita, e isso é algo muito triste. Mas aqui a Letícia Celestina, ela disse que o próximo encontro da geração em fio já está marcado para 2021 e vai ser em Belo Horizonte, né? Depois A eu gente quero se reúne de 2 em 2 anos. Então, a próxima, Aham. que se esperamos que o vírus permita 2021 em Belo Horizonte. Com certeza, né? Esperando tudo passar. Muita gente mandando aqui mensagens, enfim, dizendo que o Juliano foi muito assertivo e o Langoni nas suas considerações. E o Eri Castro aqui está me dizendo que está parabenizando pelo debate, e a gente já está com um tempinho aí, e eu gostaria de passar para as considerações finais de vocês, agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite, e depois eu quero falar só uma coisinha, mas eu queria passar a palavra para o Juliano, depois para a Ana Maria, e encerrar com o Cláudio. Tá certo, Juliano? Beleza. Queria agradecer muito à Fundação Perseu Abramo. É muito bom ver amigos, assim, o Langoni e a Ana Maria, que eu estou vendo, assim, de face, né? Queridos, e tantos outros falando. Eu queria comentar, a Maria Menezes, ela fez um comentário, com todo respeito, Juliano. Eu não comungo com essa sua reflexão. Maria, cara, o que nós precisamos é isso, é não comungar com reflexões. Nós não precisamos, a gente tem que perder o medo de divergir e de debater as coisas de boa, com todo o respeito. Cara, assim, ó, a pior coisa que tem, assim, uma das piores coisas que tem, não é na esquerda, é um concordismo exagerado. Assim, a gente está num tempo que a gente precisa pensar. Porque, assim, ó, tem uma evolução das coisas recentes que a democracia perdeu no Brasil. Assim, a gente perdeu com o obscurantismo mais obscurantista. Se a gente não abrir e pensar um pouco fora da caixa e ficar sempre na mesma, a chance da gente virar esse jogo é menor. Então, assim, eu acho que essa coisa de não comungar com a reflexão, esse espírito iconoclasta, o espírito da discordância na boa, pô, velho, é o que nós mais precisamos, Maria, mais precisamos. E é ótimo ter feito esse comentário, sabe? Sabe, vale mais do que 1000 comentários dizendo que massa, que bom, que não sei o quê, sabe? E tô falando isso de coração mesmo. Não sei exatamente o que é comunga, mas assim, eu acho que esse espírito é bem legal. Então, só queria agradecer e, pô, ótimo, muito, muito emocionado, assim, de ver tantos amigos. Obrigada, Juliano. Ana? Gente, mais uma vez agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite. Um beijo enorme no Márcio Jardim, que está aqui perto da gente, tem que aparecer aqui na hora do finalzinho, que foi das gestões depois, mas que convive, porque a gente também agrega, né, como a Luziane Lins, que é lá do Ceará, que também foi de outras gestões que vieram pós as nossas como presidentes aqui presentes, mas que estão sempre presentes, a gente tem buscado manter, né, o povo da Bahia, o povo do Brasil. Eu adorei ver aqui o Denegre, que não tinha notícias dele. Denegre, você tem que ir no encontro de 2021, viu? Até a gente quer juntar todo mundo, Milton Pantaleão, Marildo, então algumas pessoas que eu particularmente convivi muito, porque eu fiquei muito tempo no movimento estudantil, né, fiquei no FRJ, depois na UFMG, vi essas modificações, e a gente, por ver isso, eu concordo, é isso que o Juliano, que Langoni levanta, a gente tem tido muita concordância, já, com os cabelos brancos pintados aqui, a gente tem trocado, tanto a analisar os negativos, pontos negativos, como positivos daquela época, e olhar o momento que a gente está hoje. Então, a gente, inclusive, tem refletido, a gente se encontra para beber cerveja, para bater papo, matar a saudade, mas a gente também faz uma pauta reflexiva de debates, inclusive nessa apresentação aqui, a gente criou um canal no YouTube da Geração Em Fio, onde está o Encontro do Rio de Janeiro, que teve mesas, né? O Celso Pancera também foi, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e deputado federal, também está numa dessas mesas, porque ele também foi da diretoria da UNE, do Juliano, se eu não me engano, e do Langoni, né? Onde a gente traz essas pessoas, porque essas gerações que nós estamos aqui, na casa dos 50 anos, na casa dos 60, né? A gente formou uma série de quadros
que foram lideranças do movimento estudantil, que continuaram, na sua grande maioria, na luta política. Não necessariamente nos mesmos partidos, no PT, mas continuaram, ou foram para os seus sindicatos, ou foram para ser advogados, ser juízes, ser engenheiros, serem professores na rede pública e na rede privada, continuaram, então, presentes, e nesse momento, depois do golpe da Dilma, muitos que estavam só lá no seu trabalho voltaram para a ativa, voltaram para a militância, né, se colocando, assim, não é possível que tudo que eu ajudei a construir, a democracia, a liberdade que a gente ajudou na construção nos anos 80 está sendo destruída agora, então ainda precisa de mim. Então eu quero dar a minha parcela de contribuição. Mas a gente que passou por isso e que muito bem marcou, que buscou a unidade para conseguir uma vitória, para conseguir levar, né, as gestões que a gente levou, as disputas, né, o Congresso de São José dos Campos de 88, eu saí toda roxa. Eu e Valmir apanhamos dentro daquele Congresso, né? Mas isso não impede que eu considere, se eu encontrar Renildo Calheiros hoje, eu vou dar beijo e abraço nele, entendeu? A gente tem que sair desse embate que a gente está na esquerda, né? E isso significa que a unidade é prioritária neste momento de enfrentamento do fascismo e da direita a nível do Brasil internacional. Então, se a gente quer deixar um recado aqui, é esse. Eu não era da corrente do Juliano, não era da corrente do Langoni, né? Mas somos amigos e entendemos que a conjuntura política hoje merece que a gente dê os nossos olhares e que construa um novo. E é isso que, se é para deixar um recado, é esse, moçada. A gente tem que se despir do pedestal e sentar em igualdade de condições e divergir. E da divergência construir uma unidade possível, um consenso possível para levar a luta, porque nós temos muito a enfrentar nesse momento. Obrigada, Nanete. Cláudio? Que a grande questão que a gente tem que se colocar é a seguinte: cada geração tem que estar à altura do seu tempo. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho de ter feito parte de uma geração de grandes quadros políticos, naquelas 4 gestões, vamos pôr a nossa chapa para sair dessa maré junto também, tinha um conjunto de grandes quadros políticos muito significativo. Eu, inclusive, uma das grandes críticas que eu faço ao PT é não ter conseguido aproveitar esses quadros, não ter se aberto para um processo de sucessão geracional e ter perdido muito desses quadros, né, ao longo do processo. Eu não acho que todo mundo que militou no movimento estudantil tem que virar quadro partidário. Cada um vai fazer suas escolhas e acho que é até mais saudável que não vire quadro partidário. Mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma geração de grandes quadros políticos e, sobretudo, de pessoas muito especiais, porque elas eram movidas por um processo muito genuíno, muito autêntico de desejo de transformação e do desejo de corresponder, a sua geração corresponder aos desafios do seu tempo. E, particularmente na minha gestão, esse processo da minha gestão, ele tem uma mão muito forte do Juliano, que eu participei como vice-regional sul da gestão do Juliano, e ele foi um dos grandes articuladores que levou a minha eleição para a presidência. Eu acho que nós tínhamos um desafio, que era um desafio adicional àquele que as nossas gerações, que as gerações anteriores da geração Enfio tinham, que era efetivar a gestão da proporcionalidade. E aqui eu falo com tranquilidade porque a proporcionalidade era um tema divergente entre nós. Nós temos 3 quadros aqui que tinham a mesma posição sobre a proporcionalidade, mas havia setores que eram contrários à proporcionalidade, né? E eu acho que a gente teve, eu, Vitor Salazar, Alceu, Fernandinho, Valdemar, Alemão, que hoje somos grandes amigos, que são companheiros do PCdoB, nós tivemos uma responsabilidade muito grande de sair de um processo de disputa muito intensa e construir uma unidade
para que a Uni tivesse governabilidade, fizesse uma boa gestão. E eu acho que um dos grandes elementos que traduzem para nós que nós estivemos à altura dos desafios da nossa geração é que 29 anos depois não se discute mais a questão da proporcionalidade nos congressos da Uni. A questão da proporcionalidade, a unidade das correntes políticas na Uni é uma conquista que já dura 29 anos, vai completar 30 no ano que vem, e independentemente de quem é presidente, quem é vice-presidente, quem compõe a diretoria, esse é um princípio que trouxe uma conquista muito profunda para o amadurecimento do movimento estudantil brasileiro e, sobretudo, como eu falei anteriormente, quer dizer, nós tínhamos um processo, uma cisão, um processo mal resolvido, sobretudo na relação entre o PT e o PCdoB, mas também com seus satélites dos grandes campos políticos, né? Eu acho que esse processo de amadurecimento da unidade na Uni, através da proporcionalidade, fez com que, décadas depois, o processo de unidade política para conduzir um processo de transformação política no Brasil, como nós vivemos no período dos governos Lula e Dilma, foi muito importante, porque grande parte daqueles quadros que conviveram conosco no movimento estudantil, que disputaram conosco no movimento estudantil, estavam todos do mesmo lado, seja no governo, ou seja no movimento social, em torno desse processo de transformação, e agora estão no mesmo lado no processo de defesa das liberdades democráticas do país e no enfrentamento a esse contexto de direita que acho que nenhum de nós imaginou que nós iríamos ter novamente. Então, a grande reflexão, né, que eu tenho feito é que, assim, acho que esse processo de convivência de diferentes que a proporcionalidade trouxe, ele trouxe um amadurecimento pessoal e político muito significativo para nós, especificamente para esse grupo que teve essa responsabilidade de tocar essa diretoria para frente, né? E eu acho que essa unidade ter se mantido perene ao longo de quase 30 anos do movimento estudantil é uma conquista que não é da nossa gestão, é uma conquista do processo de contestação da linha dominante no movimento estudantil, de renovação que nós fizemos através da disputa com a Praça dessa Maré, das nossas 3 gestões que levaram, ao final, a um processo de amadurecimento institucional do movimento estudantil e de um novo patamar de convivência entre as diferentes forças. Obrigada, Cláudio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por terem aceito o convite e agradecer em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, através do nosso presidente, Aloysio Mercadante, e da diretoria de formação do nosso diretor, Lindbergh Farias. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Márcio Jardim, que me fez ter esse privilégio de estar aqui hoje, mediando esse debate com vocês, né? Mas o Jardim que sempre me recebeu muito bem no Maranhão, então é um grande amigo, um líder, né? Ele me chama de líder, mas ele que é um grande líder. E, enfim, eu queria compartilhar aqui, durante esses últimos meses, eu estou compartilhando com as pessoas que eu também já estou no meu período de transição na União Nacional dos Estudantes, né? No início do mês eu acabei de colar grau, né? Hoje eu sou bacharel em Química pela UFMS, e eu até me emociono que quando eu estava no ensino médio, nós fizemos. Eu sempre fui uma apaixonada pela Uni, pelo movimento estudantil, e a gente fez um trabalho sobre o que era o movimento estudantil e falamos sobre tudo, né? Sobre a geração em fio, sobre os anos de chumbo, os anos 70, a década de 60, enfim. E para mim, enquanto estudante do ensino médio, eu tinha apenas um sonho, que era entrar na universidade e poder ter, né, a carteirinha do estudante, né, para dizer que, um símbolo da Uni, para dizer que eu também fazia parte, né, enquanto membro, né, já que o Estatuto da Uni diz que
todos os estudantes que têm a carteirinha são membros, né, da União Nacional de Estudantes. Então, quando eu recebi o convite para compor a diretoria da Uni, eu digo que nem nos meus sonhos mais ousados eu achei que isso um dia seria possível. Então, para mim foi um grande privilégio, é um grande privilégio fazer parte da União Nacional dos Estudantes. E estar aqui hoje debatendo, mediando um debate com a geração em fio é um privilégio maior ainda. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram, né, por fazer parte também da minha história, fazer parte dessa história da União Nacional dos Estudantes, e queria agradecer também a todas e todos que acompanharam, que mandaram perguntas aí no nosso chat, né? Infelizmente a gente não tem condição de responder a todo mundo, mas fica aí nossos agradecimentos. E obrigada aos nossos convidados. E até o próximo webinário. Tchau, tchau para todos e todas.